Bom dia, meus amados, a paz do Todo-Poderoso, passando aqui para te desejar um ótimo dia, que o teu dia venha ser cheio do Espírito Santo de Deus e que venhamos entregar a nossa vida a Jesus. Meus amados, que venhamos entregar a nossa vida ao único que tem o poder da salvação da vida eterna, o único que pode mostrar o caminho que você deve seguir e que é o caminho da vitória, o caminho que traz a paz, a tranquilidade, os frutos. O único Deus que pode todas as coisas é o teu Pai, é aquele que você precisa chamar Ele para dentro da tua vida todos os dias, para dentro da tua causa, para dentro da tua casa. Amém? Então eu vim aqui para te dizer que entrega a tua vida a Jesus, entrega a tua vida a Jesus, porque o Senhor está voltando, meus amados, e ainda dá tempo. Amém? Meus amados, eu quero deixar uma palavra lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 3. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Amém? Aqui essa mulher ela estava passando por um momento de dificuldade, um momento de desespero. E ela foi procurar o homem de Deus. E o que foi que o homem de Deus disse? Vá pedir vasilhas emprestadas, mas peça muitas. Sabe por quê? Porque o homem de Deus, ele tinha certeza que o nosso Deus iria fazer na vida dessa mulher. Porque o possível, ela poderia fazer, que era pedir as vasilhas emprestadas. Mas o impossível, quem iria fazer era Deus, derramando azeite sobre as vasilhas. O milagre aqui foi tão grande que quando as vasilhas que ela pediu emprestada acabou, o azeite parou. Quanto mais vasilha tinha, mais azeite tinha também. Mas quando acabaram as vasilhas, o azeite parou. Sabe por quê? Porque o impossível é com o Senhor. Aquela mulher estava desesperada e o homem de Deus disse assim: me diga o que você tem em casa. Ela disse que não tinha nada. Tinha um pouquinho de azeite. E com aquele pouquinho de azeite que ela tinha, foi o bastante para a providência chegar na casa dela. Ei, aquele pouquinho de azeite foi necessário para a multiplicação. Sabe por quê? Porque o nosso Deus foi aquele que fez o milagre com aquele pouquinho que ela tinha. Você ainda tem um pouquinho de fé? Você ainda tem um pouquinho de confiança? É com esse pouquinho que vai sim ser feito um grande milagre na tua vida. Muitas das vezes a gente está tão preocupado. Muitas das vezes a gente está tão sem esperança, porque cega a gente a preocupação, a falta de fé. Às vezes a gente está passando por dificuldades tão grandes que parece que isso faz a gente não enxergar aquela luz, aquele pouquinho, a fé, a confiança. E é porque a gente já viu Deus fazer tantas coisas na nossa vida, mas é com esse pouquinho ainda que tu tens aí. Não sei se tu tá com um pouco de fé, um pouco de confiança, um pouco de garra, mas é esse pouquinho que vai ser o necessário para o milagre acontecer na tua casa, na tua vida, nessa área que você acha que não tem mais jeito, nem mais saída. Ela estava desesperada, essa mulher, mas ela foi procurar o homem de Deus, e o homem de Deus, conduzido pelo Senhor, fez o impossível acontecer na casa dela. E aquilo que era pouco teve multiplicação. E foi o necessário para ela viver daquele milagre que foi feito dentro da casa dela. O azeite foi tanto que ela
ela pagou todas as dívidas delas com aquele azeite e ainda sobrou para ela viver do resto com os filhos dela. Amém? Então, se tu estás aí passando por uma dificuldade, se tu estás aí passando por dificuldade financeira, na saúde, porta fechada, eu não sei. Eu sei que o meu Deus é aquele que abre porta, é aquele que dá vida, é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que liberta. Muitas das vezes a gente tem um pouco, mas por conta das dificuldades a gente está com a visão fechada. E a gente não consegue ver dentro da situação. Então clama ao Senhor, chama o Senhor para dentro da tua situação, porque Ele vai fazer o impossível acontecer assim como Ele fez. O impossível acontecer na vida dessa mulher. E aonde tinha pouco, teve multiplicação. E aonde ela achava que não iria ter jeito, ela teve sim. Teve jeito sim, porque o Senhor entrou na causa, fez o grande milagre e ela, com toda certeza, se alegrou bastante. E foi mais um milagre da parte do Senhor. Porque aquela mulher, ela temia ao Senhor. Muitas das vezes também nós, por algumas dificuldades, a gente às vezes fica meio cabisbaixo. Mas eu quero te dizer, nunca deixe de confiar, nunca deixe de acreditar. Porque você tem um Deus que fez ontem, faz hoje e faz eternamente. Então nunca deixe de confiar, porque o Todo-Poderoso é aquele que entra em qualquer situação e faz o milagre acontecer. E você cantará o hino da vitória, porque o Todo-Poderoso, Ele é fiel, maravilhoso. O eu sou, grande eu sou. Nunca deixe seus filhos sem resposta. Clama ao Senhor, confia, acredita e saiba que tu tens um Deus que entra na causa e faz o impossível acontecer. Amém?